Boa tarde, queridos amigos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês da terceira revelação na tarde de hoje. O meu nome é Roseni Siqueira. Eu sou trabalhadora da Associação Espírita Cristo e Caridade da cidade de Canoas. E hoje vim para conversar com vocês sobre a importância do livro espírita nas nossas vidas. Antes de começarmos o assunto, convido aos irmãos a uma prece. Pai de infinita bondade, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para falar de teus ensinamentos, que possamos tranquilizar os nossos corações e receber esses bálsamos de amor e de tranquilidade, que eles possam aliviar as nossas dores da alma, para que sigamos em paz, seguindo o teu Evangelho e transformando a humanidade. Com esse pensamento, abrimos então a exposição da tarde de hoje. Como eu tinha falado, o nosso assunto dessa tarde é a importância da leitura. Eu vou começar contando para vocês a história de um homem que estava muito triste, desanimado, sem vontade de viver. Há poucos meses, a sua esposa tinha morrido, o amor da sua vida. No serviço, ele não tinha mais interesse de trabalhar, não suportava mais o seu chefe, que lhe cobrava coisas e ele não tinha vontade de fazer. E ele resolveu: vou dar o fim na minha vida. E naquela noite fria, ele seguiu naquelas ruas de Paris e foi até uma ponte, a ponte de Marie. Olhou e disse: hoje eu vou pôr fim nessa minha tristeza. Quando ele colocou o seu pé, elevou para dar o impulso e se atirar no rio Sena, ele viu que caiu alguma coisa nos seus pés, um embrulho. Ele pegou e era um livro. Ele olhou aquele livro com bastante atenção, abriu a primeira página e dizia assim: esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha um bom proveito. Ele disse: opa, o que será que quer dizer isso? Começou a olhar. E quando ele abriu aquele livro, ele viu ali o tesouro de sua vida. Ele viu todos os motivos da sua existência.
ele viu a importância da vida. Ele descobriu o nosso Pai Maior. E continuou a sua leitura na sua casa. E cada vez mais ele foi se envolvendo. E aquele livro mudou a vida daquele homem. Ele pensou assim: eu vou devolver esse livro à pessoa que escreveu e que mudou a minha vida. Em uma tarde de abril de 1860, estava Allan Kardec em sua casa, o nosso codificador, arrumando as suas correspondências, e chegou um pacote. Ele abriu aquele pacote e disse assim: um livro? E o livro dizia assim: eu estou lhe devolvendo esse tesouro. Esse livro salvou a minha vida. A. Laurenti. Mais abaixo: esse livro salvou a minha vida também. Giuseppe Pierre. Então, Kardec, olhando aquele testemunho de duas pessoas, ele pensou: tudo vale a pena. As tristezas, o cansaço, muitas vezes que ele teve, né, na sua caminhada da codificação, tudo valeu a pena. Estava tudo certo. Duas pessoas, né, deram o seu testemunho de entendimento e de vida, e de continuar, e de alegria de viver. Essa é uma das histórias que a gente sabe que o livro espírita proporciona. A transformação que cada um de nós, o renascimento de cada um de nós, através da leitura de uma boa obra, de uma obra espírita. Vamos refletir um pouquinho e vamos ver qual foi o livro que mudou a minha vida, que me fez pensar um pouquinho mais, que realmente me transformou. Cada um de nós vai pensar em alguma obra. E digo mais, se a gente leu aquele livro que nos transformou há uns 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, vamos ler de novo. Ele vai nos surpreender novamente. Porque o livro, o papel, ele é estático. Mas o ensinamento que ele tem é transformador e está sempre em movimento. Porque nós somos assim, ansiosos por esse conhecimento. Então, quando se diz que uma obra salvou a minha vida, é verdade. Talvez nós não tivéssemos pensado em suicídio, de jeito nenhum, como os nossos amigos da história. Mas nós poderíamos estar indo por um lugar diferente do que nós nos comprometemos na nossa encarnação. E, através da boa leitura,
eu voltei ao caminho certo, ao que eu realmente me comprometi de fazer. Então o livro, ele sempre vai nos educar, ele está sempre nos transformando a cada momento. Quando nós estamos tristes, o que a gente faz? Às vezes a gente chora, né? Podemos chorar, mas vamos procurar o recurso de uma obra que vai acalmar os nossos corações. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho, um trechinho de um livro de mensagens, e aquilo ali vai me acalmar. Quando nós estamos com uma dor física, uma dor de cabeça, quando estamos febril, o que a gente faz? Nós tomamos um remédio para que pare essa dor. Às vezes precisamos tomar um remedinho de 3 em 3 horas e a gente toma. A gente está cuidando do nosso corpo, que devemos cuidar. Mas e quando nós estamos tristes, perturbados, chateados? Por que a gente não toma aquele remedinho de 3 em 3 horas também? Por que a gente não lê o Evangelho de 3 em 3 horas? Ou um outro livro que possa deixar a nossa alma tranquila? Tudo isso são hábitos que a gente vai adquirindo. Se eu estou triste, vou ler um pedacinho de um livro. Faço mais alguma coisa, volto novamente e vou ler um trechinho. Eu quero curar a minha alma. E a minha alma eu vou curar com conhecimento. Eu vou curar para poder sair curando os meus amigos, as pessoas do meu convívio, através dos ensinamentos que eu aprendo nessas obras de luz. Diz que o livro espírita é uma semente, né? E ela tem esse movimento e ela cresce conforme eu vou regando. Também Emmanuel nos diz que a maior caridade que se pode fazer ao movimento espírita é a sua divulgação. E essa divulgação é através das boas obras, é através de mostrar para alguém um bom livro, de presentear alguém com um livro. A gente gosta muito de ganhar presente, não é verdade? A gente gosta de presentear. Por que não presentear com um livro? Aquele livro que foi bom para mim, por que não vou presentear alguém? Eu sei que nós que somos apaixonados por livro, às vezes a gente, esse livro aqui eu não quero emprestar, esse livro eu gosto muito. A gente faz essas coisas de tanto em tanto, mas o que devemos fazer? Emprestar, doar, porque o que é bom para mim é bom para o meu irmão também. A gente às vezes tem que desapegar um pouco, mas assim, essa é a importância da leitura. O que é bom para mim vai ser bom para o meu irmão, então eu vou dividir, eu vou compartilhar tudo isso. Chico nos fala que o livro espírita é sempre um amigo disponível para nós, para o diálogo, que nos ensina o melhor caminho. Ele nos mostra o caminho da felicidade, que é o que nós aspiramos. Então, nós temos essa oportunidade, esse entendimento. Por que não ler? Por que não dividir o que sabemos? Nessas épocas atuais, que estamos nesse isolamento social, não sei se seria bem essa palavra, isolamento social, a gente se sente tão sozinha, porque nós não estamos sozinhos, a gente
com essa oportunidade maravilhosa, né, da internet, nós podemos estar conectados com o mundo. Estamos, quem sabe vamos trocar o termo, nós estamos refletindo um pouco em nossos lares, nesse momento, todos nós. Impressionante que o mundo inteiro está refletindo. Por que está acontecendo isso comigo? O que eu posso fazer para que o tempo, né, passe? As pessoas, elas ficam mais solidárias. Então a gente tem várias coisas que estão acontecendo conosco. E numa pesquisa recentemente, num site do ProLivro, nos fala que o livro, e isso não estão falando nem de livro espírita agora, que o livro, ele está sendo o companheiro ideal para esses tempos de pandemia. Que as pessoas estão lendo mais, elas estão emprestando mais os seus livros. E aí nós, espíritas, também estamos lendo mais. A gente está tendo o tempo de refletir mais sobre as nossas leituras. Não faz tanto tempo assim, menos de um ano, né, que essa pandemia está há uns 5 meses. Lembre que nós dizíamos assim, ai, como eu queria ler esse livro, mas eu não tenho tempo. Agora a gente tem mais tempo, a gente pode ler um pouquinho mais. A gente tem que ir criando hábitos. A gente pode começar lendo um livro, 6 páginas por dia. Em um ano, olha, 365 vezes 6. A gente já leu mais ou menos uns 4 livros. Então, se a gente começar com 6 páginas por dia, isso são hábitos que a gente vai adquirindo, vai acalmando o nosso coração. Às vezes a gente olha aquelas estantes assim e diz, ai, quando é que eu vou conseguir ler todos esses livros? Se eu começar lendo 3 páginas por dia, 4 páginas por dia, eu tenho muita chance de ler muitos livros. E como isso é um hábito, quanto mais eu leio, mais eu quero. Então essa é a importância. Vamos aproveitar esse nosso isolamento, esse nosso jeito diferente de ficar em casa, pensando um pouquinho mais no que a gente pode fazer, né? Vamos então aproveitar, porque a leitura, ela te traz muitos benefícios. Eu separei alguns aqui para a gente conversar. Ela melhora a nossa memória. Então, quanto mais eu estou lendo, mais eu estou estimulando. E quando eu estou lendo, eu não fico pensando em coisas tristes, coisas chatas, coisas que vão me deixar nervosa, por exemplo. Quando nós pegamos um livro espírita, com aquele ensinamento profundo, cada página é um bálsamo para o nosso coração, né? Então ele melhora a nossa memória e a nossa alma também. Ele melhora a nossa escrita, a nossa maneira de interpretar as coisas, o nosso entendimento, porque começa a mexer nas minhas células e eu vou entendendo melhor. Olha que maravilha a leitura. Melhora a minha concentração, que nesses tempos temos bastante dificuldade de concentração. Então nós começamos, né, com a leitura. Alivia o nosso estado de estresse. Como nós temos nesses últimos dias, nesses últimos meses, esse estresse, essa
esse desassossego, pois não sabemos, né, é uma incerteza em todas as áreas da nossa vida. Então, isso gera um estresse. E o livro vai nos auxiliar, porque quando a gente lê, nós viajamos, né? E vai acalmar o nosso coração, o nosso corpo e o nosso espírito. Ele previne de muitas doenças. Um livro vai prevenir de muitas doenças? Sim, de muitas doenças. Da ansiedade, da depressão. Tu não vai te sentir mais sozinho, porque quando a gente está lendo, nós estamos sempre acompanhados. E como nós gostamos de livros espíritas, livros que trazem tantos ensinamentos, as nossas companhias são de amigos queridos que querem muito o nosso progresso, querem muito que a gente dê certo nessa nossa jornada aqui na Terra. E eles vão nos direcionando obras, vão nos dando ideias e nós vamos seguindo. Vamos sempre estar acompanhado de um livro, porque naqueles momentos que nós oscilamos, se eu pego um livro, eu já me retomo novamente e já penso melhor no que eu estava pensando de fazer. Sim ou não, ou uma coisa errada. Então, é essas coisas que a gente tem que pensar. O livro é muito mais do que aquele pedacinhos de papéis. O livro, ele é o nosso sentimento, a nossa energia que está ali. O livro, ele serve para reabilitação de algumas paralisias cerebrais. Isso já foi comprovado, né? Que quando a pessoa tem algumas dificuldades, quanto mais ela lê, ela vai liberando, ela vai como curando, né, essa paralisias no seu cérebro. Então, olha a importância. Aí entra também a importância quando a pessoa não consegue ler, de uma outra pessoa possa fazer essa leitura, possa contar uma história, porque tudo isso vai estimulando, vai trabalhando, vai auxiliando, né, esse ser nessa vida. Estimula muitas conexões nos nossos neurônios, a nossa mente fica mais rápida. Olha quanta coisa, gente, a leitura nos traz. Ela desenvolve a empatia. Através de um livro, eu posso entender um pouquinho do outro. Eu posso entender o que aquele meu irmão está sentindo. Talvez eu não tenha vivido aquela situação, mas o livro me deu a oportunidade de entender um pouquinho mais do meu semelhante. Isso é muito importante. Ele aprimora o meu conhecimento a cada dia. Ele estimula a minha criatividade, porque eu penso, eu posso fazer dessa maneira. Por quê? Porque eu li em algum momento que dava certo. Então a gente começa a colocar em prática o que se leu. E no nosso caso, do livro espírita, a gente começa a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Ele é o nosso modelo e guia. Sabemos que é difícil, muitas vezes, a gente seguir, mas se nós estamos lendo,
se nós estamos procurando o caminho, nós vamos conseguir. Nós vamos nos aproximar desse nosso modelo e guia. Quando eu estou lendo, eu desenvolvo o meu senso crítico também. Não é verdade? Eu consigo ter argumentos. E nós sabemos que a nossa doutrina, ela é uma doutrina de estudo. Tanto é que temos os nossos grupos, né? E precisamos estudar para entender, para colocar em prática, para nos aprimorar e auxiliar. Saber exatamente o que nós estamos fazendo. E o livro nos proporciona tudo isso, meus irmãos. Olha que maravilha! Então, nessa época que estamos nos nossos lares, vamos pensar um pouco mais o que eu posso ler, o que eu posso oferecer para os meus familiares, porque sabemos que no nosso lar temos várias faixas, né, de etárias e também de conhecimento. Então, o que a gente pode oferecer para o meu filho? O que eu posso oferecer para o meu esposo, para minha filha? Que tipo de leitura eles vão gostar? Ah, mas minha filha não gosta de ler. Não, como não gosta de ler? Vamos ler, gente. Porque as pessoas muitas vezes dizem, o fulano não gosta de ler. Não, vamos apresentar com entusiasmo uma leitura. E eu tenho certeza que quando nós mostramos, né, todos esses objetivos, a importância da leitura e por que nós lemos uma obra espírita, impossível uma pessoa se negar a ler. Não é verdade? Vamos oferecer o Evangelho, vamos oferecer romances para aquelas pessoas que às vezes dizem, eu não gosto muito de ler determinada coisa, eu não entendi muito bem. Vamos oferecer um romance, vamos oferecer livros de estudo, que às vezes nas nossas famílias, tem muitos questionamentos. Então a gente vai observando e vamos oferecendo. E assim a gente vai transformando os nossos amigos, a nossa família, e envolvendo nessa energia tão positiva que é o livro. A importância da leitura em tempos de pandemia. A importância de emprestarmos os livros, a importância de termos um clube do livro, porque estamos todos lendo um livro, todos estão na mesma energia, envolvidos. É muito importante. E nessas épocas, o pessoal, como está lendo mais, é importante essa troca de livros e também, quando se lê o mesmo livro, a gente pode discutir, né, a história, comentar com um amigo do centro espírita, ou com um dos nossos familiares. Então, é muito importante. Não sei se vocês lembram, né, daquelas fichas de leitura, que isso acontecia muito na década de 60, 70, 80. Né? O pessoal lia o livrinho e fazia fichinha de leitura. Isso é muito bacana. Isso é bom para a gente fazer com os filhos. Vamos ler tal livro. Quem é o autor? Quem é o autor principal? O que essa pessoa fez? Então, isso é bom porque vai incentivando a maneira, né, de como tu está entendendo aquele livro. Então, esse livro espírita, que temos de tantos livros que a gente poderia indicar para o nosso crescimento, né, moral, espiritual e tantas coisas boas. Gente, eu acho que falar de livro espírita, a gente poderia falar muito mais, mas eu sei que nós temos um tempo. E venha então o meu agradecimento por estarmos aqui,
E eu espero ter outros momentos para que a gente possa falar mais sobre o livro espírita. Que agora que todos nós nos encontramos nos nossos lares, que a gente possa ir agora olhar na nossa estante e vamos ver qual é o livro que eu vou ler agora, qual é o livro que eu vou oferecer para um familiar, né? Vamos começar. Vamos começar, porque o livro é o caminho. É o caminho, é a verdade, é a vida, né? Como diz o nosso mestre. Então, essa é a nossa meta. É seguir o caminho tranquilo, é seguir esse caminho de entendimento. E o principal de tudo isso é que possamos colocar sempre em prática. Eu li um parágrafo, mas eu vou conseguir colocar em prática. Vamos colocar em prática tudo que nós aprendermos com essas páginas de luz que temos nas nossas mãos, nas nossas condições, né, no momento. Então vamos sempre colocar em prática. Muito obrigado, amigos queridos, por atenção nessa tarde, que possamos voltar, não, já estamos nos nossos lares, mas que possamos passar dias tranquilos, dias de muita reflexão, que possamos ter empatia com os nossos semelhantes, que possamos ter sempre um livro amigo ao nosso lado para nos auxiliar, para nos dar força, para que possamos sempre ser esse ser que leva adiante a boa nova, que leva adiante o que tiver de melhor em seu coração e que consiga dividir com todos os amigos, com todas as pessoas do seu convívio. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Com essas palavras, encerramos a nossa exposição. Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz do Mestre se faça presente sempre em suas vidas. Muito amor, muita paz e esperança em dias melhores. Fiquem com Deus.